Nós só gostaríamos de falar aos senhores jurados, não sei se a douta promotora não anotou, não fez anotações, mas o colega enfatizou a questão de não haver prova alguma da presença do Luiz antes na casa da dona Michele. Não há prova nenhuma. E ele citou isso aqui e ainda enfatizou, porque a única testemunha, a nora, não veio depor. E ele enfatizou isso. Então foi falado sim, não há nenhuma prova da presença dele, inclusive nos autos, no seu depoimento, ele nega veementemente que estivera na casa antes do acontecimento. E nem tão pouco no dia do acontecimento. Ele dificilmente poderia se lembrar onde estava 9 anos depois. Mas com certeza, ele nos confessionou que sabe muito bem onde não estava. Ele não estava no local dos fatos. Outra coisa, em relação a não tomar nenhum medicamento, isso não tem nenhuma relevância à questão da emoção. Qualquer pessoa, em seu perfeito estado de saúde, em um momento de grande emoção, pode ficar perturbada, pode ficar confusa. Que com certeza foi o que aconteceu com a mãe no momento. Não há nenhuma prova. E a doutora promotora, com certeza, deveria ter pedido, sim, a absolvição do réu desde o princípio. Porque não tem como condenar o meu cliente sem nenhuma prova. Não existe prova da presença dele lá, naquele momento. E para nós finalizarmos, eu gostaria só de dizer o seguinte aos senhores. Que, normalmente, quando você tem uma grande motivação para cometer um assassinato, e na primeira fala da promotoria, ela disse que a motivação seria o fato de Luiz Paulo, o outro réu, que não está sendo julgado em um outro processo, o Luiz provavelmente não conhecia, e ele está no processo que ele não conhecia o Luiz Paulo, o pai da suposta jovem com quem o jovem assassinado namorava. E se você tem um grande motivo para matar alguém, na hora que você vai matar, você diz claramente por que o sujeito está morrendo. E queridos, os autos dizem perfeitamente a motivação do crime. As últimas palavras que são ditas nos depoimentos, tanto da mãe quanto do irmão Rodrigo e dos que estavam lá no momento, foram o seguinte: antes de assassiná-lo, a pessoa que assassinou, que foi o mais alto, segundo ela, Luiz Paulo, diz o seguinte: você nunca mais vai voltar para a Rocinha. Então não tem nenhuma motivação de meu cliente estar envolvido entre essas duas pessoas. E digo mais, senhores jurados, nem tampouco Luiz Paulo. Porque não há prova nenhuma da presença dos dois, a não ser o depoimento de uma mãe nesse momento de comoção. Não há nenhuma prova nos autos. Por falta de provas e utilizando-se do princípio constitucional indúbio pro réu, peço que os senhores inocentem o meu cliente. Porque sem provas não tem como condenar ninguém. Assim funciona o nosso direito. Em relação à perícia de voz que foi citada pela doutora promotora, a questão do reconhecimento de voz, isso é feito por uma perícia técnica. Dificilmente se aceita apenas o depoimento de alguém, a não ser que esse depoimento seja muito contundente, não levado por um momento de emoção, como é o caso em questão. É feita uma perícia técnica, e essa perícia técnica, sim, é aceita porque é feita por alguém especializado. Mas, queridos, volto a pedir para vocês que, por falta de provas, não há outro veredito a ser dado por essa corte, senão absolver o senhor Luiz. Porque o mesmo, sem nenhuma culpa, já está há 2 anos preso. E tenho certeza que hoje ele sairá daqui na certeza de que poderá muito em breve voltar para os braços da sua família e da sociedade onde tem trabalhado com tanto vigor. E pedimos que, com relação ao quesito de materialidade, concordamos com a doutora promotoria. O crime aconteceu. Mas em relação ao quesito de autoria, nós negamos veementemente a autoria do Luiz no assassinato em questão. Por isso, em relação ao primeiro quesito, pedimos que os senhores votem sim. Houve o assassinato. Em relação ao segundo quesito, a autoria,
não há como os senhores votarem diferente, senão inocentando o nosso cliente. E tenho certeza que os senhores, nessa noite, farão justiça. Sem mais, muito obrigado pela oportunidade.